Um homem armado entrou onde ninguém deveria conseguir entrar e chegou perigosamente perto do poderoso Donald Trump. Mas o assustador não foi o ataque, foi descobrir quem ele era. Porque, segundo investigadores, isto pode não ter sido um simples atentado, pode ter sido uma missão. O poder, meus amigos, atrai glória, mas também cria inimigos, inevitavelmente. E quanto maior for o império, maior é a sombra dos que querem destruí-lo. Dizem que o poder atrai aliados, isso é insufismável, mas também o poder atrai inimigos. E quanto mais alto o homem sobe, mais visível ele se torna na mira. Na noite em que políticos, jornalistas, bilionários e a elite americana se reuniam sob lustres, câmaras e champanhe, um homem caminhava para o mesmo salão, não para celebrar, mas para atacar. Naquela noite, Washington vestia-se de luxo. Jornalistas, políticos, milionários, câmaras, champanhe, sorrisos, mas escondido por trás do brilho, vinha o caos. Porque enquanto Trump jantava com a elite americana, um homem avançava para mudar a história. E espera até ver o que encontraram com ele. Ninguém naquela sala imaginava que em poucos minutos o glamour se transformaria em pânico. Talheres cairiam, pessoas gritariam, corpos mergulhariam debaixo das mesas e o nome Donald Trump voltaria a estar ligado a mais uma tentativa sombria de morte. Mas desta vez não foi um comício, não foi diante de multidões, foi dentro do coração político de Washington, num jantar de poder, num salão protegido, num lugar que devia ser inexpugnável, indestrutível como muralhas de Jericó. Mas naquela noite, alguém quase provou que nenhum império é impenetrável. Quem era esse homem? Como ele entrou? Como chegou tão perto? E por que queria atingir Trump e figuras do seu círculo? Hoje vamos revelar, tintim por tintim, o atentado que abalou os Estados Unidos. E no final, o rosto e o perfil perturbador do atirador. E quanto a mim, o meu nome é Damian Influencer e convido-lhe a se inscrever no canal. Agora vamos ao vídeo. 25 de abril, Washington Hilton, o tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca. Mais de 2.000 convidados, figuras do governo, imprensa internacional, Secret Service em alerta máxima. Donald Trump estava presente, Melania, J.D. Vance, altos membros da administração. Tudo parecia normal. Risos, discursos, fotografias, protocolos. Mas enquanto dentro havia elegância, do lado de fora, um homem armado aproximava-se. Segundo investigações iniciais, ele carregava espingarda, arma curta e facas. Não era um intruso improvisado. Tudo indicava preparação. Ele conhecia rotas, estudara vulnerabilidades, esperou o momento e então aconteceu. Um avanço brusco, corrida, ruptura de perímetro. Algumas fontes dizem que percorreu mais de 18 metros até quase a entrada do salão. De repente, bang! Um disparo, depois caos. Um agente de Secret Service é atingido no colete. Sobrevive, mas naquele segundo ninguém sabia disso. Lá dentro, alguns pensaram que pratos tinham caído. Outros perceberam imediatamente. Eram tiros, get down, gritos, pânico. Convidados esconderam-se debaixo das mesas. Corpos tombam e a segurança tira armas. Trump é removido em segundos, tudo segundo o protocolo de extradição. Rápido, preciso, brutal. Como se cada segundo fosse a fronteira entre a vida e a morte. E talvez fosse. Há relatos de que o suspeito tentou alcançar escadas que levavam ao ballroom. E na verdade, se conseguisse, a história podia ser outra. Enquanto convidados tremiam, agentes cercavam o atirador. Luta corporal, imobilização, prisão, tudo em minutos. Mas em minutos que pareciam eternos. Um jantar de imprensa transformou-se em cena de atentado. Repórteres viraram testemunhas, políticos viraram alvos potenciais. E Washington entrou em choque. Trump seria depois levado para a segurança. E ali surge uma pergunta. Foi um ataque improvisado ou tentativa calculada do assassinato? Investigadores começaram a inclinar-se para segundas hipóteses, porque nada parecia aleatório. A viagem do suspeito, o arsenal, o manifesto, a escolha do alvo, o local, tudo apontava a desenho, planificação, intenção. E então veio a revelação do homem por trás do ataque. Nome: Cole Thomas Allen, 31 anos, nascido em Califórnia. Mas o nome era só o começo. Relatos descrevem alguém altamente instruído, reservado, inteligente e aparentemente radicalizado. Investigadores dizem que evitou inscritos perturbadores, um manifesto com referências ideológicas e linguagem quase messiânica. Segundo autoridades, ele teria escolhido alvos ligados à administração de Trump. Não seria um surto caótico, seria uma missão. E aqui tudo fica mais sombrio, porque homens assim raramente improvisam.
planificam, obcecam, estudam, esperam. Como alguém assim chegou tão perto do presidente? Falha de segurança? Talvez. Brecha? Talvez. O atirador conhecia exatamente onde atacar? Talvez. Autoridades investigam se ele estava hospedado no mesmo hotel do evento. Se confirmado, isso muda tudo, porque significaria proximidade premeditada, infiltração, tempo para observar, talvez escolher o momento perfeito. Mas o que realmente queria? Trump? Funcionários? Um massacre político? Ainda não se sabe, mas o perfil começa a assustar. Não é um criminoso comum, mas alguém que aparentemente construiu uma narrativa para justificar violência. E isso torna o caso ainda mais perigoso, porque ataques políticos não nascem só de armas, nascem de ideias levadas ao extremo. E enquanto o FBI aprofunda investigações, uma pergunta permanece. Foi evitado uma estratégia histórica por segundos? Se aquela gente não reage, se o colete falha, se o suspeito sobe aquelas escadas, talvez hoje estaremos narrando algo muito pior. Mais uma vez, Trump sobrevive. Opa, bom, né? Fazer o quê? Enfim, sempre. Mais uma vez, Trump sobrevive. Quase sempre. Mais uma vez, o nome dele cruza-se no atentado. Quase sempre. Mais uma vez, o mundo pergunta: até onde vai a escalada de violência política? E talvez a questão mais inquietante seja outra. Será que este homem agiu sozinho? Ou isto era só o começo? Se queres mais revelações sobre este caso, inscreve-se no canal. This was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. Where's it coming from? Crossfire! Look out! Watch out! Move, 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 move! Everybody stay down, stay down! Police coming out, police coming out! Blue coming out, blue coming out! Blue, blue. Deputy comes here, let me know that way for the main man. Okay, we're clear.